Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula de um conjunto de 6 delas em que serão apresentadas as normas que compõem o nosso atual Código de Ética do Profissional Contábil. Este código ele está alinhado, ele foi baseado no Código Internacional de Ética para Contadores Profissionais emitido pela Federação Internacional de Contadores, a IFAC. Então, além desta primeira norma desta aula, que é a NBC PG 01, nós teremos mais 5 normas, sendo a NPG 100 R1, que dispõe sobre o cumprimento do código dos princípios fundamentais e da estrutura conceitual, da NBCPG 200 R1, que vai dispor sobre os contadores empregados, ou seja, os contadores internos, a NBCPG 300 R1, que vai dispor sobre os contadores que prestam serviços, os contadores externos, a NBC-PA, que vai tratar sobre a independência para trabalho de auditoria e revisão, e a NBC-PO 900, que vai dispor sobre a independência para trabalho de asseguração, que é aquele diferente de auditoria e revisão. Então, tendo como base essas 5 outras normas, que serão 5 outras videoaulas, nesta aula nós apresentaremos a NBCPG 01, que é a apresentação do nosso código. Então, venham comigo. Para darmos início, então, da apresentação do Código de Ética, vamos fazer uma pequena retomada e apresentarmos, por exemplo, que a primeira criação do Código de Ética lá em 1996, com a resolução do CFC número 803/96. Este código ele foi posteriormente atualizado com a alteração realizada pela resolução 950 de 2002. Posteriormente a esta alteração, em 2010, teve uma alteração um pouco maior, que resultou aí a partir da resolução 1307 de 2010. Neste, então, teve uma reconfiguração do nosso código, que passou por mais uma alteração a partir da tradução do código do IFAC, né, que é da Federação Internacional dos Contadores, criando então a NBCPG 100, 200 e 300, lá em 2014. E que foram remodeladas, melhoradas e começou a vigorar e foram criadas, né, agora em 2019, então que formalizou o nosso atual Código de Ética, que passou a vigorar a partir de 1º de junho de 2019. O Código de Ética do Contador, ele tem como principal objetivo fixar a conduta do contador, do técnico em contabilidade que tem seu registro no CRC, quando do exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. E ele é aplicável a todos os profissionais, sejam os contadores com ensino superior ou sejam aqueles técnicos que fizeram o ensino técnico e têm o registro junto ao CRC, que isso era possível até 2015. Então, ele é aplicável a todos esses profissionais. A NBCPG 01, que vai ser essa apresentação do nosso código, ela entrou em vigor em 1º de junho de 2019 e ela tem a seguinte estrutura: sumário, objetivo, deveres, vedações e permissibilidades, valor e publicidade dos serviços profissionais, deveres em relação aos colegas e à classe, as penalidades e as disposições gerais. Então, o objetivo desta norma é fixar a conduta do contador quando do exercício da sua atividade e nos assuntos que estejam relacionados à profissão. Também a conduta ética do contador deve seguir
preceitos estabelecidos nesta norma e nas demais normas brasileiras de contabilidade. Então, não são só nessas normas que eu vou expor nesta videoaula e nas demais, mas também em todas as outras normas aí pertinentes à auditoria, perícia, a parte da contabilidade financeira e também outros instrumentos legais que são vigentes no Brasil. Este código de ética, ele se aplica também ao técnico de contabilidade no exercício de suas prerrogativas profissionais. E quais que são os deveres, vedações e permissibilidades que são colocadas ao profissional contábil? Então, são 18 itens que configuram esses deveres, vedações e permissibilidades. Então, são deveres do contador: exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as NBC, as normas brasileiras de contabilidade, e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência dos profissionais. Então, nós temos que ter muito bem claro que, ao executar a nossa profissão, nós temos que executá-la com zelo, com diligência, com honestidade e capacidade técnica. Nós temos que estar aptos para o exercício de tal profissão. Seguinte dever, B. Recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida. Isso é aplicado a todas as áreas da profissão contábil: contador, o perito, professor, o auditor, enfim, em qualquer uma das carreiras, das áreas de atuação desse profissional. Item C. Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas o CFC e os CRCs. Então, nós temos que ter muito bem claro que o sigilo é a palavra que predomina a nossa profissão. Não é somente quando nós estamos lá em horário de expediente, no escritório, na empresa, enfim, executando as nossas funções, mas também no momento de lazer, num momento descontraído, nós não podemos emitir aí informações que sejam sigilosas em relação às empresas às quais nós prestamos serviços. Item D. Informar a quem dê direito, obrigatoriamente, fatos que conheça e que considere em condições de exercer efeito sobre o objeto do trabalho, respeitando o disposto na linha C deste item. Então, quando nós formos intimados, por um poder jurídico, por exemplo, nós devemos informar aí o que nos for solicitado, mas somente municiados aí de algum dispositivo legal, não de certa forma a proferir informações que sejam sigilosas, como foi colocado no item anterior. Agora o item E. Aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, por regulamento ou por organização empregadora, toda vez que identificar ou for alertado da existência de ameaças mencionadas nas normas de exercício da profissão contábil, observando o seguinte. Então, primeiro de tudo, o que são salvaguardas? São aquelas práticas que são aplicadas para o bom exercício da profissão. Por exemplo, eu tomei um serviço que eu não estou tão preparada ou que eu não tenho tanta capacidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu vou pesquisar acerca daquela temática, daquele assunto, para que eu tenha conhecimento mais técnico para a sua boa elaboração. Então, essa é uma salvaguarda para a execução daquela função. Continuando. Então, são dois itens. O primeiro é o tomar medidas razoáveis para evitar
ou minimizar conflito de interesses, então essas salvaguardas no sentido de minimizar esses conflitos. E o segundo, quando não puder eliminar ou minimizar a nível aceitável o conflito de interesses, adotar medidas de modo a não perder a independência profissional. Então, mais uma vez aqui aparece um outro item que é essencial para a nossa profissão, que é a independência profissional. Em todas as funções, o profissional precisa ter a independência na realização das suas funções. Sexto item: abster-se de expressar argumentos ou dar conhecimento de sua convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas ou da justiça sobre a causa em que estiver servindo, mantendo seu trabalho no âmbito técnico e limitando-se ao seu alcance. Então aqui fica muito claro que nós, enquanto profissionais contábeis, precisamos emitir uma opinião, proferir algum argumento somente se nós formos contratados para tal. Não podemos emitir nossa opinião no sentido de tentar conduzir para algum outro direcionamento. É única e exclusivamente para atender aquilo que nós fomos contratados. Próximo item: abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto do trabalho, mantendo a independência profissional. Então, este item, ele corrobora o anterior no sentido, mais uma vez, que nós devemos emitir uma opinião somente por aquilo que nós fomos contratados, requeridos. Próximo item: zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se de emitir qualquer opinião em trabalho de outro contador sem que tenha sido contratado para tal. Então, nós não devemos colocar pontos nos trabalhos dos outros. Colega que trabalha do nosso lado, que trabalha na nossa empresa, no nosso escritório, é ele que está executando a contabilidade daquele cliente, da forma em que ele entende que é técnica, que é correta de ser exercida aquela função. Próximo item: comunicar desde logo ao cliente ou ao empregador em documento reservado eventual circunstância adversa que possa gerar riscos e ameaças ou influir na decisão daqueles que são usuários dos relatórios e serviços contábeis como um todo. Então, este item, ele vem para evidenciar o seguinte: se eu ali estou efetuando a contabilidade de um determinado cliente e eu percebo que esse cliente está com dívidas muito altas, com um caixa muito baixo, enfim, que pode implicar futuramente na saúde financeira e econômica dessa empresa, eu devo dirigir-me à diretoria, à chefia imediata e repassar essa informação como uma diligência, um cuidado a mais a ser tomado por esta empresa. Próximo item: despender os esforços necessários e se munir de documentos e informações para inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião sobre qualquer caso. Este item, principalmente para os auditores, os peritos e como também todas as outras funções. Mas esses dois principais, primeiros que eu mencionei, eles precisam emitir um parecer que vai fundamentar, por exemplo, tomadas de decisões de diferentes usuários. Então, eles têm que ter conhecimento técnico, capacidade e estar fundamentados com todas as provas possíveis para aquela emissão daquele parecer. Próximo item, item K: renunciar às funções que exerce, logo que positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador e vice-versa, a quem deve notificar por escrito, respeitando os prazos estabelecidos em contrato. Então, sempre que na relação entre o profissional contábil e seu empregador ou seu cliente, deu uma das partes faltar com a confiança, no sentido de qualquer informação, de qualquer situação,
esse profissional tem que de imediato solicitar aí o seu desligamento, a não continuidade, claro, ressalvadas as datas e o que foi estipulado em contrato, mas ele tem que deixar muito claro a insatisfação e já solicitar aí a sua descontinuidade daquela relação. Próximo item, item L. Quando substituído em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao conhecimento desse, a fim de contribuir para o bom desempenho das funções a serem exercidas. Então, se eu sou a profissional responsável pela contabilidade da empresa X e eu fui desligada e vou ter que repassar as minhas funções a um substituto, eu tenho que repassar todas e qualquer informações que forem pertinentes, que forem importantes para a continuidade. Eu não posso omitir nada só porque eu não vou continuar com aquele encargo. Próximo item, aspecto M. Manifestar imediatamente, em qualquer tempo, a existência de impedimento para o exercício da profissão. Então, sempre quando o profissional esteja inabilitado, por exemplo, por falta de competência ou por outra situação, ele tem que informar de imediato. Por exemplo, eu sou uma profissional contábil com registro, mas eu não posso trabalhar porque eu sou dedicação exclusiva do órgão ao qual eu sou concursada. Então, necessariamente eu não posso oferecer meus trabalhos. Eu estou inabilitada para outras funções. Caso eu seja requerida, eu tenho que manifestar que eu sou impossível, né, eu executar isso de imediato. Aspecto N. Ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja defendendo remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional da contabilidade e seu aprimoramento técnico. Então, todo e qualquer profissional da área tem que ser envolvido com a classe e priorizar aí o que necessariamente é requerido para as buscas de melhorias para a nossa classe. Item O. Cumprir os programas de educação profissional continuada de acordo com o estabelecido pelo CFC. Então, nós temos a NBCTG 12, aliás, NBCPG 12, que ela recomenda a educação continuada para todos os profissionais da nossa área, em específico os auditores e aqueles vinculados à CVM, por exemplo. Item P. Comunicar imediatamente ao CRC a mudança de seu domicílio ou endereço, inclusive eletrônico, e da organização contábil de sua responsabilidade, bem como informar a ocorrência de outros fatos necessários ao controle e fiscalização profissional. Então, sempre que você alterar seu endereço residencial, seu endereço comercial, seu endereço de e-mail, você deve comunicar ao CRC essa alteração. Item Q. Atender à fiscalização do exercício profissional e disponibilizar papéis de trabalho, relatórios e outros documentos solicitados. Então, quando a sua organização, o seu escritório ou as empresas que você faz a contabilidade estejam passando por alguma fiscalização e que os documentos sejam requisitados pelo conselho, você tem que imediatamente disponibilizar e colocar à disposição para o seu uso. Item R. Informar o número de registro, o nome e a categoria profissional após a assinatura de trabalho de contabilidade, propostas comerciais, contratos de prestação de serviços e em todo e qualquer anúncio, placas, cartões comerciais e outros. Então, nós temos que ter claro que em todo e qualquer material de divulgação ou de trabalho tem que constar o nosso registro, o nosso nome, a categoria profissional e a assinatura do profissional. E as vedações? O que são compreendidas por vedações nessa NBC PG 01? Então, nas vedações, nós temos
no desempenho de suas funções é vedado ao contador. Item A. Assumir, direta ou indiretamente, serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou desprestígio para a classe. Então, jamais nós podemos nos envolver com atitudes ilícitas, com segmentos ilícitos, fraude, jogo do bicho, aí vinculadas, por exemplo, à milícia, vendas de drogas, enfim. Isso daqui é uma vedação ao nosso Código de Ética. Item B. Auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de sua prática lícita. Então, se não for aquele trabalho devidamente transparente, lícito, nós não podemos realizar, não podemos auferir ganhos financeiros com isso. Item C. Assinar documentos ou peças contábeis elaboradas por outrem, alheia à sua orientação, supervisão ou revisão. Então, nós temos que ter muito claro que se uma outra pessoa desenvolveu um trabalho e nós não tivemos participação alguma, nem em orientação, nem em supervisão e nem em revisão, nós não podemos assinar. Isso é se apropriar de trabalhos alheios, então é vedado ao profissional. O item D. Exercer a profissão quando impedido, inclusive quando for procurador de seu cliente, mesmo que com poderes específicos dentro das prerrogativas profissionais. Então, é um exemplo também de que profissionais que são de dedicação exclusiva, que são concursados, por exemplo, para um determinado órgão, não pode executar aí contabilidade para terceiros, por exemplo. Isso também é vedado, dada a dedicação exclusiva desse profissional. Item E. Facilitar por qualquer meio o exercício da profissão aos não habilitados ou impedidos. Então, nós sabemos que para o exercício da nossa profissão, nós precisamos cumprir hoje um ensino superior e fazer a prova do exame de suficiência e também tirarmos o nosso registro profissional junto aos conselhos de classes estaduais. Então, sem isso, não há possibilidade de execução da nossa profissão. Item F. Explorar serviços contábeis por si ou em organização contábil sem registro regular em CRC. Então, este item ele está em complemento ao anterior. Se eu ou se a empresa a qual eu trabalho não tem o devido registro junto ao conselho de classe, infelizmente não tem como continuar a oferecer esse trabalho. Item G. Concorrer no exercício da profissão para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la, quando da execução dos serviços para os quais foi expressamente contratado. Então, lá no início desta norma já é dito que nós devemos seguir esta norma e as demais normas vigentes para a profissão. E as normas legais também. Então, se estiver em desacordo, é vedado a continuidade do nosso serviço, da prestação de serviço. Item H. Solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer vantagem para aplicação ilícita. Então, como nós podemos perceber, este código ele é muito forte nas práticas ilícitas, nas vedações, nas proibições às práticas ilícitas, a oferir recursos financeiros com essas atividades. Próximo item, item I. Prejudicar culposa ou dolosamente interesse confiado à sua responsabilidade profissional. Então, no exercício da nossa profissão, nós temos que executar aqui, nós fomos contratados e entregar dentro do prazo estipulado e encerrou. E não, de certa forma, prejudicar também o cliente, quem é o detentor daquele serviço. Item J. Recusar-se a prestar contas de quantias que lhe forem comprovadamente confiadas. Então, se o teu cliente confiou a você que você fizesse um depósito de um valor X, R$5.000, e você não o fez, você está
aí infringindo o nosso código, porque você tem que necessariamente prestar contas dessas quantias de forma a comprovar aí a confiança que esse cliente tem em você. Item K. Apropriar-se indevidamente de valores, bens e qualquer tipo de crédito confiados à sua guarda. Então, nós não podemos fazer uso, por exemplo, da confiança dos nossos clientes, dos bens dos nossos clientes, no sentido de, por exemplo, cobrar uma prestação ou um valor de um serviço prestado e que não foi pago. Isso é totalmente vedado à nossa profissão. Item L. Reter abusivamente livros, papéis ou documentos, inclusive arquivos eletrônicos, comprovadamente confiados à sua guarda, inclusive com a finalidade de forçar o contratante a cumprir suas obrigações contratuais com o profissional da contabilidade ou pelo não atendimento de notificação do contratante. Esse também é um reforço ao item anterior, no sentido de que não é possível hoje em dia o profissional contábil reter os livros, os documentos, os arquivos eletrônicos, né, que hoje é mais comum, no sentido de forçar o cliente a pagar uma dívida de trabalho prestado. Isso também é veementemente vedado pelo nosso código. Item M. Orientar o cliente ou empregador contra a NBC, as normas, e contra disposições expressas em lei. Então, o nosso papel é seguir as normas brasileiras de contabilidade, é seguir a legislação vigente e de tal forma que nós devemos segui-las, os nossos clientes, as nossas orientações também devem ser alinhados a isso. Item N. Exercer atividade ou ligar seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas, que está em linha com vários outros itens vedativos anteriormente mencionados. O item O. Omitir referência que identifique o cliente ou o empregador com quebra de sigilo profissional em publicação que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado, salvo quando autorizado por eles. Este item vedado vai estar também alinhado com a forma de publicação dos trabalhos do profissional contábil. Então, eu só posso divulgar que eu prestei serviços para a empresa X, para o cliente Y, se eles me liberarem, me autorizarem de modo formal, que eu posso estar divulgando que eu prestei serviços a esses profissionais e que eu possa até utilizá-los como referência para aí buscar novos clientes, por exemplo. Próximo item, item P, iludir ou tentar iludir a boa-fé de cliente, empregador ou de terceiros, alterando ou deturpando o exato teor de documentos, inclusive eletrônicos e terceiros, fornecer falsas informações ou elaborar peças contábeis inidôneas. Isso daqui é uma das vedações principais para a nossa área, porque nós não podemos fraudar as informações contábeis, fazer uso de má fé dessas informações e, consequentemente, também aí impossibilitar ou refletir negativamente nas tomadas de decisões futuras dos usuários dessas informações que estarão alteradas. Então, essa é uma das principais vedações do nosso código e que, infelizmente, é uma das que mais incorrem, por exemplo, em infrações no nosso meio. Próximo item que não atender no prazo estabelecido a notificação dos CRCs, no caso quando de uma fiscalização, por exemplo. O item R, intitular-se com categoria profissional que não possua na profissão contábil. Então, você pode dizer que você é auditor, professor, perito, contador, um analista, mas você não pode dizer que você é um coach contábil, porque não existe esta carreira, esta função na nossa profissão. Próximo item, item S, executar trabalhos técnicos contábeis sem observância das normas brasileiras de contabilidade editadas pelo CFC. Então, já que nós temos que seguir essas normas, nós temos que observar também na execução da nossa profissão. Próximo item, item T, renunciar à liberdade profissional
devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficácia e a correção de seu trabalho. Então, isso também está alinhado à independência do profissional, né? Então, o que afeta isso, necessariamente o indivíduo ou profissional deve recusar. Próximo item: publicar ou distribuir em seu nome trabalho científico ou técnico do qual não tenha participado. Então, eu só posso divulgar, por exemplo, artigos, pesquisas científicas com o meu nome, se de fato eu participei delas. Se eu não auxiliei, não orientei, não supervisionei, não escrevi junto, eu não posso divulgá-la como eu sendo uma das autoras. E isso serve para todo e qualquer outro serviço também. Eu não posso fazer uso de serviços, de informações de outras pessoas e colocar o meu nome. Estas, então, são as vedações presentes no nosso Código de Ética. Agora, vamos dar início, então, à disposição das permissibilidades. O que o contador pode, o que é possível, possibilitado a esse profissional? Então, nós temos os itens. Item A: publicar trabalho científico ou técnico assinado e sob sua responsabilidade, que ele de fato tenha realizado. Transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro profissional com a anuência do cliente sempre por escrito. Então, eu posso repassar ao meu cliente para um outro contador, desde que o cliente tenha ciência, tenha me dado ciência por escrito dessa possibilidade. Próximo item: transferir parcialmente a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo sempre como a sua responsabilidade técnica. Então, eu posso solicitar apoio técnico de outros profissionais, mas eu tenho que ter ciência de que é eu que respondo integralmente pelo resultado daquele trabalho. D: indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e a relação de clientes, esta quando autorizada por estes. Então, eu só posso divulgar os serviços prestados, os clientes atendidos com a anuência desses clientes. O próximo item, então, é valor e publicidade dos serviços profissionais. Como estipular valores aos serviços prestados? Então, tem o item que coloca, item 7. O contador deve estabelecer por escrito o valor dos serviços em suas propostas de prestação de serviços profissionais, considerando os seguintes elementos. Elemento A: a relevância, vulto, complexidade, custos e a dificuldade do serviço a executar. Então, quando você for elaborar uma proposta de preço, você tem que ter alguns itens, alguns requisitos muito claros para aí configurar essa proposta. Por exemplo, a relevância, o tamanho, o quão relevante importante é este trabalho. O vulto, qual é o volume de trabalho que será demandado para este serviço. A complexidade, o quão difícil vai ser. Os custos, quais serão os custos incorridos para a realização desse trabalho. E também a dificuldade que você vai encontrar para a sua realização. Já o próximo elemento, ele coloca como o tempo que será consumido para a realização do trabalho. Quanto tempo você vai demandar para cumprir com esta função. Item C: a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços. Item D: o resultado lícito favorável que para o contratante advirá com o serviço prestado. Item E: a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente e o local em que o serviço será prestado. Então, vocês perceberam que
Principalmente a peculiaridade se esse cliente é um cliente assíduo, se é um cliente esporádico, se nunca foi seu cliente, aonde é que você vai prestar esse serviço, por exemplo, se você vai ter que prestar em outro estado, em outra cidade, em outro país, o quanto que isso vai demandar de tempo, de valor, de recursos para você se deslocar, se porventura não der para você fazer de forma online. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para computar aí a sua proposta de preços e com isso você poder estipular o seu valor e fazer publicidade dos seus serviços profissionais. Em relação ao item de número 8, é colocado que nas propostas para a prestação de serviços profissionais devem constar explicitamente todos os serviços cobrados individualmente, o valor de cada serviço, a periodicidade e a forma de reajuste. Então, isso tem que estar muito claro na sua proposta de trabalho, item a item que foi executado, né? Serviço a serviço, os valores e os tempos. O item 9, ele coloca assim: aceita a proposta apresentada, então, pelo cliente, deve ser celebrado por escrito contrato de prestação de serviços, respeitando o disposto em legislação específica do CFC. Todo e qualquer trabalho prestado tem que ser celebrado um contrato junto ao seu cliente. Item 10. Caso parte dos serviços tenha que ser executada pelo próprio tomador dos serviços, isso deve estar explicitado na proposta e no contrato. Então, se tem uma parte, por exemplo, como o levantamento das notas, a digitalização das notas, o registro, enfim, se a parte vai ser incumbida ao seu cliente, isso tem que estar disposto aí no contrato, tem que estar muito claro estas e demais outras atribuições que sejam aí do seu cliente, para que isso seja constado também em contrato. Item 11. A publicidade em qualquer modalidade ou veículo de comunicação dos serviços contábeis deve primar pela sua natureza técnica e científica, sendo vedada a prática da mercantilização. Então, não é no sentido de você fazer o serviço mais barato, é no sentido de você fazer aquele serviço dentro das capacidades técnicas, das recomendações das normas e cobrar o que é de direito e necessariamente não agir de forma predativa, de buscar aí no mercado ser, por exemplo, o serviço mais barato só para, de certa forma, agir de forma negativa frente aos teus concorrentes. Item 12. A publicidade dos serviços contábeis deve ter caráter meramente informativo, ser moderado e discreto. Então, você pode fazer a publicidade dos seus trabalhos, dos serviços prestados e tal, mas de forma moderada e discreta. Item 13. Cabe ao profissional da contabilidade manter em seu poder os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem da publicidade realizada dos seus serviços. Item 14. O profissional deve observar no que couber o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne a informação adequada e clara sobre os serviços a serem prestados e a Lei de Propriedade Industrial, que dispõe sobre crimes de concorrência desleal. Então, além de todas as normas contábeis, você tem que ter conhecimento ao Código do Consumidor e também a Lei de Propriedade Industrial para que necessariamente você também ofereça, divulgue, faça publicidades ou publicações dos seus trabalhos dentro dessas normas. Item 15. É vedado efetuar ações publicitárias ou manifestações que denigram a reputação da ciência contábil da profissão ou dos colegas, entre as quais destaca-se: a. Fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços que oferece, sua capacitação ou sobre a experiência que possui. Item B. Fazer comparações depreciativas entre o seu trabalho e o de outros. E C. Desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de terceiros. Então, são itens que você tem que levar em consideração para as suas ações publicitárias.
Dando sequência, tem-se os deveres em relação aos colegas e à classe, que já ficou claro aqui na forma das publicidades, por exemplo, que você não pode depreciar o trabalho dos seus colegas. Mas vamos ver os deveres. Então, a conduta do contador com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço, solidariedade e harmonia da classe. Então, estas qualidades são as principais que devem ser consideradas aí nas relações, nas interações entre você e os seus concorrentes, os seus colegas de classe. Item 17. O espírito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, não induz nem justifica a participação ou a conivência com erro ou com atos infringentes de normas técnicas, éticas ou legais que regem o exercício da profissão. Então, não é porque você é solidário que você vai ser aí também corresponsável de atitudes antiéticas, de erros, de fraudes. Não, você também tem que entender o que é vedado a você e necessariamente não compactuar desses erros, dessas fraudes. Item 18. O contador deve, em relação aos colegas, observar as seguintes normas de conduta. A. Abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras aos outros colegas. Abster-se da aceitação de encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido para preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, desde que permaneçam as mesmas condições que ditarem o referido procedimento. Então, se o profissional anterior já entregou aquele trabalho por estar em desacordo com a nossa classe, você não poderá assumir caso não tenha sido alterada essa configuração ainda, porque se o outro profissional ele desistiu para reforçar aí a importância da nossa classe, assim também você tem que fazer. Próximo item. Jamais se apropriar de trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas que deles não tenha participado, apresentando-os como próprios. Então, nunca você tem que se apropriar de ideias de terceiros, de soluções, de trabalhos e dizer que é seu sem você ter participado. Item D. Evitar desentendimentos com o colega que substituir ou com o substituto no exercício profissional. Então, quando o cliente já não está mais satisfeito com o teu trabalho, ou enfim, por alguma outra situação, ou te substitui, você não pode necessariamente entrar em confronto, causar desentendimentos com o outro profissional. Item 19. O contador deve, com relação à classe, observar as seguintes normas: prestar sua cooperação moral, intelectual e material, salvo aí algumas circunstâncias que justifiquem a sua recusa, zelar pelo cumprimento desta norma, pelo prestígio da classe, pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento de suas instituições. E item C, aceitar o desempenho de cargo de dirigente nas entidades de classe, admitindo-se a justa recusa. Então, sempre pensando aí no coletivo. Item D, acatar as decisões aprovadas pela classe contábil. E, não formular juízos depreciativos sobre a classe contábil. F, informar aos órgãos competentes sobre irregularidades comprovadamente ocorridas na administração da entidade da classe. E jamais se utilizar de posição ocupada em entidades de classe para benefício próprio ou para proveito pessoal. Isso também muito útil no sentido de não fazer valer-se do título que você tem, do cargo, para cumprir seus interesses próprios. E as penalidades? Então, dentre as penalidades, por exemplo, tem-se a transgressão de preceito desta norma, constitui-se infração ética, sancionada segundo a gravidade com a aplicação de uma das seguintes penalidades. Então,
Atualmente, nós temos 3 tipos de penalidades face às infrações ao Código de Ética: advertência reservada, censura reservada ou censura pública. Isso conforme a situação que ocorrer, ao fato, o momento. E essas penalidades, elas podem ter alguns atenuantes, ou seja, que vão diminuir a gravidade dessas penalidades, como por exemplo, 4 itens: ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional, quando ausência de punição ética anterior, quando prestação de serviços relevantes à contabilidade e quando da aplicação de salvaguardas. Então, estes itens, essas atitudes, elas atenuam a gravidade das penalidades impostas às infrações ao Código de Ética. Mas, além desses atenuantes, nós também temos os agravantes. Então, na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como agravantes: ação ou omissão que macule publicamente a imagem do contador, punição ética anterior transitada em julgado, ou seja, ela já aconteceu, já ocorreu ali o julgamento, a gravidade da infração. Então, são esses 3 agravantes. E, por fim, é colocado que o contador pode requerer desagravo público ao Conselho Regional de Contabilidade quando atingido pública e injustamente no serviço de sua profissão. Então, quando o profissional contábil ele sofre alguma dessas sanções, dessas penalidades em público, ele pode requerer um desagravo, e foi comprovado que não era de fato, ele pode requerer um desagravo público, que é uma audiência promovida pelo CRC, né, pelo Conselho, e que é disposto lá, feita uma leitura da justificativa desse desagravo. E, por fim, as disposições gerais. Então, aqui as principais disposições é de que as demais normas profissionais complementam esta norma, ou seja, as outras 5 que eu mencionei. Na existência de conflito entre esta norma e as demais normas profissionais, prevalecem as disposições desta norma, e esta norma entrou em vigor em 1º de junho de 2019 e revoga nesta mesma data as resoluções número 803 de 96, 819 de 97, 942 de 2002, 950 de 2002, 1307 de 2010 e que foi publicada no DOU em 1996, 97, 2002, 2002 e 2010, respectivamente. Então, a principal referência para a elaboração deste material é a NBC PG 01, de 7 de fevereiro de 2019.